Olá pessoal, vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo. Vamos pegar o módulo 8, geradores elétricos e lei de Pouillet. Peguem aí a apostila na página 101. Vamos lá. Bom, gerador. O gerador nada mais é que uma bateria, por exemplo, né, que ele gera uma DDP. Então, o gerador, ele na verdade, ele possui também uma certa resistência interna, tá? Então, a prova disso é que se você, por exemplo, usar uma bateria durante muito tempo, ela aquece. Então, porque parte da força eletromotriz que ela gera, a voltagem que ela gera, ela mesma gasta internamente com a sua resistência interna, tá? O gerador ideal é aquele que não possui resistência interna, tá? Ou seja, toda energia que ele gera, ele é aproveitada. Tá aí, né, o esqueminha do nosso gerador, tá? No lugar do U agora, a gente vai colocar a letrinha E para simbolizar a força eletromotriz que é gerada pelo gerador, que nada mais é do que o U, que é a DDP, é a voltagem, tá? Então, no gerador ideal, U igual a E, tá? Nenhuma novidade, DDP, U é volts. Mas o gerador real é aquele que possui resistência interna, tá? Tudo isto aqui, do ponto A ao ponto B, seria o gerador. Isso aqui tudo é o gerador. Então, ele tem a força eletromotriz E dele, tem a sua resistência interna, R minúsculo, e passa a correntezinha interna dele. Lembra, né? A corrente vai do positivo para o negativo. A corrente faz isso aqui, do positivo para o negativo. Internamente, então, ela vai nesse sentido aqui, tá? Aqui são os terminais da bateria. Aqui é o terminal positivo, aqui é o terminal negativo da bateria. Tudo isso é minha bateria. Então, a DDP entre os terminais A e B é o E menos o que é gasto aqui, R vezes I, U igual a R vezes I. Então, é o E menos o que é gasto esse U aqui. A DDP total, que você mede, se você pegar um voltímetro e pegar a bateria e medir, você vai medir esse U aqui, ó, tá? Esse E é a força eletromotriz da bateria. E R é a resistência interna e I é a corrente que passa por dentro da bateria, tá? Se você considerar a resistência zero, aí você cai no gerador ideal, que o U igual a E, né? Se esse cara for zero, se esse termo for zero, U igual a E. Acabou. Bom, gerador em curto-circuito. Colocar um gerador em curto-circuito é pegar uma bateria e ligar um fio nos dois polos da bateria lá, né? Liga e coloca ele em curto-circuito. Pega um fio aqui de resistência zero e coloca ele em curto-circuito. Tá aqui um fio e aqui vai passar uma corrente bem alta, que seria uma corrente de curto-circuito entre os terminais da bateria aqui, tá? Bom, se você está colocando em curto-circuito, está dizendo que a DDP entre os terminais é zero. Você fechou os terminais. A DDP é zero. U igual a E menos RI, zero igual a E menos RI, I de curto-circuito. Aí você acha o I de curto-circuito passando o E dividindo. A corrente de curto-circuito é E dividido por R. Corrente de curto-circuito é a força eletromotriz dividido pela resistência interna. Tá?
Gerador em circuito aberto. É uma bateria em cima da mesa lá, que você não está usando, não está ligando em nada. Nessas condições, a corrente que passa é zero, ela não está sendo usada. Então, se o I igual a zero, U igual a E, né? Se o I igual a zero, U igual a E. Então, com esses dois pontos aqui, a gente pode gerar a curva característica, fazer a curva característica do gerador. O gerador ideal é aquele que a força eletromotriz é constante, não tem resistência interna, bonitinho, ela nunca se altera. Só que o gerador real, U igual a E menos RI. Então, se você for fazer o gráfico do gerador ideal, vai sair isso aqui. U igual a E menos RI. Aqui, aonde a curva cruza o eixo U, é o E, né? Ou seja, quando o I igual a zero, U igual a E. Então, esse cara é o E, né? E esse ponto aqui, onde ela cruza o eixo I, é o I de curto-circuito. Então, se você tem uma curva de um gerador, você já sabe quanto é a força eletromotriz do gerador e sabe quanto é a corrente de curto-circuito do gerador só olhando para a curva aqui, sem fazer conta. Esse é o E, esse é o I de curto-circuito. E a resistência interna é dado pela tangente E sobre I de curto-circuito. Aqui, ó, tangente interna é a resistência interna é dado pela tangente. Pronto, a gente tem todos os dados, todas as características de um gerador a partir dessa curva. A gente sabe o E, sabe a corrente do circuito e sabe a resistência interna dividindo E sobre ICC. Tá? Pronto, não é complicado não. Aqui, lei de Pouillet, ele deu um circuitinho simples, uma bateria ligada a uma resistência. Passa corrente e tal. U é a diferença de potencial, a DDP, nos terminais da bateria A e B. Essa é a resistência interna da bateria e essa é a força eletromotriz da bateria. E R é a resistência interna, R maiúsculo. Tá? Então, aí você tem U igual a E menos RI para o gerador, U igual a R vezes I para o resistor. Juntando os dois, a corrente que passa pela resistência aqui do lado de fora é E sobre R mais R, R1 mais R1. Não é novidade, né? I igual a U sobre R, sendo que esse R é a resistência equivalente, essa mais essa, vai? Também outra forma de se ver, de se olhar o mesmo problema, né? Graficamente, ó, essa é a curva do gerador, que acabamos de ver. Essa é a curva do resistor, que nós já vimos anteriormente. Se você colocar as duas curvas no mesmo gráfico, você vai ter esse ponto de encontro, que é chamado de ponto de trabalho. Indica a tensão comum entre os dois aparelhos quando você tem uma corrente comum, tá? Que seria chamado de ponto de trabalho, né? Onde o gerador é melhor aproveitado, né? Você tem um melhor aproveitamento do gerador nessa situação aqui. Depois ele colocou aqui um outro esqueminha, mesma coisa, só que agora uma resistência aqui, isso daqui é a bateria, resistência interna, força eletromotriz. Aí ele colocou do lado de fora 3 resistências, 2 em série em paralelo com essa maior aqui. Bom, ele achou a resistência equivalente, soma R mais R2R, R2R com R em paralelo dá R2R sobre 3, e faz a conta, I igual a E sobre R mais R, tá? Acha a corrente do mesmo jeito. Então essa é a lei de Pouillet, que
não se assustem que na verdade é mesma coisa, tá? O circuito pode complicar como quiser, mas você sempre vai ter os mesmos conceitos. Ok, pessoal? Então agora fica para fazer os exercícios do módulo 8. E se conseguir, pode ir adiantando também os próximos módulos. Até mais, pessoal.